Glória a Deus. Queridos, hoje é o primeiro dia do mês de novembro, certo? E esse mês é o mês de aniversário da igreja. Aniversário de organização da nossa igreja. Então, durante esse mês aqui, nós vamos ter algumas ministrações. O pastor Paulo vai estar chamando alguns irmãos abençoados para que nós possamos comemorar a organização desta igreja. Como já é de conhecimento da grande maioria aqui, essa igreja ela nasceu no coração de Deus, em primeiro lugar. Meados de 91, eu me converti lá na igreja central. Tivemos um período de adaptação. Quando a gente se converte, a gente vem cheio de manias. Muitas coisas ficam muito estranhas para a gente. Quando alguém pergunta alguma coisa, a gente fala umas coisas de atravessado, porque nós ainda estamos com o ranço que a gente tinha lá do catolicismo ainda. E comigo não foi diferente. Mas, quando chegou no final do ano, nós tivemos um culto lá na igreja central de um culto de formatura do seminário, e foi nesse culto que o Senhor falou comigo. Até então, eu era um recém-convertido, né? Tinha menos de um ano de convertido e Deus me chamou para o ministério. Para que eu pudesse chegar até o seminário, foi uma luta tremenda. Uma luta que tudo que eu fazia para poder me inscrever não dava certo. Ao ponto da Wanda, na época eu desempregado, a Wanda ia comigo para tudo quanto é canto para que eu pudesse... porque ela que conhecia o pessoal da igreja e eu não conhecia, nem os pastores que eu precisava falar. Até que eu consegui encontrar com o pastor Luiz Henrique, lá na igreja central, já desanimado, falei, não quer saber, acho que esse negócio da minha cabeça, eu não vou mais correr atrás disso, não. Mas aí o pastor Luiz Henrique chegou para mim e disse, mas por que você está com essa cara de bravo aí, parece que está nervoso, o que está acontecendo com você? E aí eu falei, naquele culto que teve aqui de formatura, eu tive a impressão que Deus estava me chamando, eu estou achando que esse negócio é conversa para boi dormir, porque está dando tudo errado. Eu corri o dia inteiro atrás de um homem para poder assinar um documento, eu não consigo achar esse homem. E aí, ele falou, mas o que você está precisando? Só para me orientar, me apresentar lá para o pastor Luciano. Só isso, então me dá aqui. Já assinou e eu fui para o seminário. E aí, fiz a inscrição. Só que, uns 3 meses antes, o pastor Aguiar havia também solicitado um lugar aqui na região para poder começar os cultos dessa igreja. E eu, simplesmente na hora, pode ir lá na minha casa. E a Wanda falou, mas como assim? Não estou entendendo. Mas quando Deus faz, Ele faz. A gente fica até, às vezes, de bobeira, né? Querendo achar que está acontecendo alguma coisa estranha, mas está mesmo, né? É a obra de Deus da minha vida. Mas, na verdade, quando eu fui para o seminário, e quando eu vim para a igreja, e buscando ficar no ministério, na verdade, eu estava buscando em alguma coisa que eu me apegasse.
porque eu me conhecia. Pensa num cara liso. Multiplica por uns 10 ou 12. Era eu. Porque eu sabia que a primeira coisa que eu ia fazer era achar alguma desculpa para sair fora. Vocês já viram como que funciona a cabeça de quem está chegando para conhecer a igreja? Que é especialmente quem não está na presença de Deus. Onde que é o lugar preferido deles ficarem? Lá na perto da porta. A hora que vê um movimentinho, ele já sai no embalo e vai embora. E eu queria fazer isso também. Mas, para mim, não tinha muito jeito, não. Eu tinha que me apegar, porque senão eu iria fazer algo desse tipo. E aí, para o seminário, era algo que me prendia, me dava uma responsabilidade. Mas eu nem imaginava de, logo em seguida, já estar dentro de uma igreja e trabalhando. Mas o que aconteceu foi que eu fui para a igreja, para o seminário, e uma semana antes de começar a aula no seminário, a igreja que estava, já havia 3 ou 4 meses lá na minha casa, veio para cá. E aí eu sou o primeiro seminarista dessa igreja. Passado mais um pouco, formou-se a junta e eu participei da primeira junta da igreja. E nessa junta foi eleito, passado algum tempo, o pastor Rui, que foi o primeiro pastor dessa igreja, precisava de alguém para ajudar ele. E me elegeram também para ser o primeiro ministro local dessa igreja. Então, essa igreja, ela realmente está no meu coração. Eu tenho motivos de sobra para poder ver essa igreja crescer e crescer muito. Agora, eu queria que você prestasse atenção num trecho que eu vou ler do manual da nossa igreja. Nosso manual diz assim, quando se fala da missão da Igreja do Nazareno. Prefácio do manual da Igreja do Nazareno, ela diz assim: a missão da Igreja do Nazareno é fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. O objetivo principal da Igreja do Nazareno é avançar o reino de Deus através da preservação e propagação da santidade cristã, como explícitas nas Escrituras. Os objetivos cruciais da Igreja do Nazareno são a santa comunhão cristã, a conversão dos pecadores, a inteira santificação dos crentes, a sua edificação em santidade e a simplicidade e o poder espiritual manifesto na igreja primitiva do Novo Testamento, juntamente com a pregação do Evangelho a toda criatura. A Igreja Nazarena, ela existe com o fim de servir como instrumento para o avanço do reino de Deus, através da pregação e do ensino do Evangelho por todo o mundo. A nossa comissão bem definida é de preservar e propagar a santidade cristã, tal como explícita nas Escrituras, através da conversão de pecadores, da redenção de apostatados e da inteira santificação dos crentes. Nosso objetivo é de ordem espiritual, a saber, evangelizar como resposta à grande comissão do nosso Senhor. E aí, um dos versículos que nós lemos, ide, fazei discípulos de todas as nações, que está lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, e cremos que este alvo pode ser
alcançado através de um governo e práticas acordados, incluindo posições doutrinárias respeitantes à fé e padrões de moralidade e de estilo de vida testados. Isso é o que está lá no manual da nossa igreja. Mas se você parar para analisar um pouquinho, tudo isso que aconteceu nessa igreja é bem o que está escrito aqui. Primeiro, como é que aconteceu esse negócio de alguém achar que tinha que ministrar aqui? Lógico, os pastores têm que ler a Bíblia. E como quem lê, ele toma conhecimento do que o autor escreveu. Então, a Igreja do Nazareno tem muito claro isso na nossa cabeça, de que nós temos que compor essa comissão para levar a palavra do Senhor a toda a criatura. Isso diz respeito a nós pregarmos e ministrarmos a nossa palavra, quer dizer, a palavra do Evangelho, em primeiro lugar, dentro da nossa casa. A sua missão principal do Evangelho é pregar dentro da sua casa. Mas, pastor, a palavra do Senhor diz que nem Jesus conseguiu pregar na sua própria terra. Você não precisa falar nada. Basta você dar testemunho de que o Senhor Jesus está na sua vida. Se você agir dessa forma, com certeza, alguém vai começar a perguntar: o que será que está acontecendo com esse camarada ou com essa menina? Será que Deus realmente está mudando a vida dela? Vida dele? Vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Será que ele não está doente, não? Eu já vi um bocado de conversa assim. Esse camarada deve estar ficando doente, porque ele não era assim. Ele era maluquinho de tudo. Só aprontava, agora não. Agora ele até lê a Bíblia. Meu querido, onde Jesus entra, tem jeito de continuar do mesmo jeito? Tem? Onde Jesus entra, muda. Primeiro, nasceu no coração do pastor Aguiar essa igreja. Ou melhor, primeiro nasceu no coração de Deus. Depois Deus colocou no coração do pastor Aguiar. Usou o pastor Luiz Henrique para começar os cultos. Veio ele e hoje aquele que é, se não me engano, ele é superintendente no distrito paulistano, pastor Mateus, que na época ele era seminarista também. Pastor Mateus começou a tocar violão e o pastor pregava lá na minha casa. E no primeiro culto eu já arrumei um jeito de sair fora. Porque eu estava trabalhando à noite e eu não pude estar no culto. Até que eu arrumei um jeito de ficar só de dia e aí eu comecei a participar dos cultos. O pastor Luiz Henrique me puxou a orelha. Como é que você abre a sua casa para mim ir para lá e chego lá você não está? Eu falei, pastor, eu tinha que trabalhar. E nós temos esse tipo de desculpa, hein? É só eu arrumar um jeito de mudar o meu horário e falar, eu tenho que trabalhar. Pensa que eu era diferente de vocês? Era nada. Se bobear, eu era pior. Eu não conheço muito de vocês antes de se converterem ao Senhor, mas eu me conhecia. Eu me conheço. E eu sei quem eu era. E eu sei de onde o Senhor me tirou. Então o Senhor colocou no coração do pastor Aguiar, arrumou o pastor Luiz Henrique, que era o auxiliar dele lá na igreja central, e trouxe para esse lugar. Só que ele precisava de um lugar, né? E aí, o pastor tinha comprado esse terreno aqui e um outro lá embaixo. A igreja não era para ser construída aqui, era para ser construída lá. Só que lá a documentação estava toda enrolada.
E o pastor Aguiar, ele não gosta de coisa enrolada. Quem conhece o pastor Aguiar sabe que a documentação tem que estar em ordem, tem que estar em dia. E como lá estava meio embolado, então ele comprou aqui que era mais... tinha dinheiro para comprar, comprou. E aí, então vamos construir lá. Só que para construir, irmãos, a gente precisa de dinheiro, não precisa? Quem aqui está passando por construção em casa? Oh, tem pouca gente. Mas eu só tenho 30 e poucos anos que eu estou construindo. Eu não consegui terminar ainda. Por quê? A gente tem que fazer as coisas de acordo com aquilo, o espaço. A gente só pode dar o passo do tamanho que a perna da gente alcança. Nós não podemos dar o passo maior do que a nossa perna, correto? Porque senão a gente se enrola e depois para desenrolar dá trabalho. É capaz até de precisar de vender e vender até mais barato do que vale, porque não pensou antes. Como trabalha as missões da Igreja Nazarena? Nós temos ofertas de alabastro que trata exatamente de juntar dinheiro, verba, para construir escolas, igrejas, hospitais, casas pastorais e mais algumas coisas que eu não lembro. Escola de educação. E aí a igreja, a missão, reservou para nós uma verba para poder mandar para cá. E eles mandaram $200 mil, se não me falha a memória, naquela época. Nos dias de hoje, isso seria em torno de R$772 mil. Isso era só para construir isso aqui. Só esse templo aqui. Não tinha o edifício de educação. Era o custo do material na época. Mas para que a gente possa construir, a gente tem que ter pedreiro, tem que ter engenheiro, tem que ter uma série de coisas que a gente tem que prever antes. E você sabe como é que as missões trabalham? Os americanos trabalham da seguinte forma. Eles costumam dar uma oferta generosa de alabastro e também dar parte do seu tempo como oferta, porque eles entendem que eles estão fazendo isso para o reino de Deus. E essa igreja ela foi construída dessa forma. Irmãos americanos se dispuseram a vir de lá, pagando a sua passagem de vinda e volta. A igreja aqui costuma fazer o que nós fizemos com os americanos que vieram aqui. Nós bancamos a estadia deles aqui, mas eles pagam a sua viagem de vinda e de volta, dão uma oferta, e o tempo que eles ficam aqui, eles ficam trabalhando. E aí vem médico, vem engenheiro, vem de tudo que você possa imaginar, para trabalhar de pedreiro. Agora eu pergunto, quantos de nós que aqui estamos hoje, teríamos essa disposição de não só dar uma oferta generosa de alabastro e dispor de pelo menos uma semana ou duas das suas férias para construir uma casa ou uma igreja no Jardim Petrópolis ali, onde a própria igreja está agora abençoando. Quantos poderiam levantar a mão hoje? Está vendo? Na igreja toda, 2 pessoas. É assim que funcionam as coisas. Mas os irmãos americanos, eles, quando se fala do reino, de investir no reino, eles não pensam. Eles não demoram para pensar. Imagina se o povo de lá pensasse da forma como nós pensamos. Aí você vai falar para mim, a cultura deles é diferente. Sim, mas o evangelho ainda continua sendo o mesmo. O manual da igreja do Nazareno, tanto
funciona lá como cá. É o mesmo. Só tem tradução. Se eles pensassem do mesmo jeito que nós pensamos, com certeza nós estaríamos aqui patinando para poder ter o templo. O templo. E essa igreja, o que me decepcionava bastante, que me decepcionou bastante até aqui, foi a lentidão como nós fazemos as coisas aqui. Para você ter uma ideia, o acampamento de Serra Negra também foi doado pelos americanos para a Igreja Central. Sabe quanto tempo levou para a Igreja Central fazer alguma coisa lá naquele acampamento? Alguém aqui sabe dizer? Pastor Hamilton? Não? 10 anos. 10 anos. Sem investir em absolutamente nada lá. Até que chegou um momento em que isso começou a doer na consciência do pastor Aguiar. E aí ele entregou na mão da Juventude Nazarena, que na época era dirigida pelo pastor Josimar, e tudo o que a juventude conseguia de verba era investido lá. Por isso que hoje nós vemos que tem um monte de coisa lá. Mas não foi fácil também para eles poderem investir lá. Isso para você ver a diferença da nossa cultura para a cultura americana. E aí a gente gosta de se comparar com eles, mas quando chega nessa hora de colocar a mão no bolso para ofertar, aí nós não somos americanos. Não somos. E aqui não foi diferente. Nós inauguramos esse templo aqui em 91, nós viemos para cá, e só começamos a fazer alguma coisa aqui atrás, no edifício de educação, foi o nome que o pastor Eliezer deu, que foi a pessoa que decidiu, juntamente com a junta, inclusive eu fazia parte dessa junta também, construir esse edifício aqui atrás. 2005. Então você vê quanto tempo nós levamos para poder chegar a decidir a construir o prédio. E até agora nós não terminamos esse prédio ainda. E estamos indo devagar, de acordo com as nossas posses. Por que que a gente faz dessa forma? Porque louvado seja o nome do Senhor. Todos os pastores que tiveram aqui tinham o pé no chão. E nós, pelo menos isso nós conseguimos aprender no seminário. Nós não podemos gastar aquilo que nós não temos. Princípio de finanças. Você só pode gastar aquilo que você tem. Imagine que você tem uma conta no banco e tem lá R$1.000. Se você gastar 1.100, o que é que vai acontecer? Vai dar nó. Vai dar tchutchu. E nós aprendemos dessa forma. Você só pode gastar aquilo que você tem. De preferência menos. E está investindo. O seu dinheiro não pode ficar parado no banco. Ele tem que estar aplicado de alguma forma, porque se ele ficar parado lá, ele perde o valor. Perde o valor. Se você tem dinheiro guardado no banco, na poupança, você está perdendo dinheiro. A correção da poupança é fajuta. É só para pobre mesmo, que não tem noção de finanças, que guarda lá e acha que está ganhando dinheiro. Ele sequer está corrigindo a inflação. Então, hoje, se você tem dinheiro e aplicar na poupança, é furada. Procure o seu gerente e ele pode te instruir melhor a respeito do que você pode fazer. A palavra do Senhor diz lá no livro dos Apóstolos, capítulo 1, versículo
8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu uso esse texto sempre para mostrar para você por que você tem que, primeiro, pregar para a sua família. Porque é bíblico. Que é a orientação do Senhor a respeito disso. Quando ele está falando que ele tem que dar testemunhos em Jerusalém, ele está falando do testemunho dentro da sua casa. É um lugarzinho difícil, né? Não é? Se existe um lugar difícil para você pregar, é dentro de casa. Muito complicado. Talvez seja por causa da intimidade que você tem com os seus e que ele tem com você. Talvez seja por conta do mau testemunho que a gente já deu. E aí agora fica complicado deles acreditarem. Porque a primeira coisa que a gente perde é a credibilidade quando a gente pisa na bola, não é assim? Quando falta a fidelidade, a primeira coisa que a gente perde é a credibilidade. Não é assim no comércio? Quando você compra alguma coisa e dá uma vacilada lá, não paguei a prestação do mês. O que é que acontece? O cara, primeiro ele te cobra. Alguns bancos, quando vence hoje, no dia seguinte ele já te manda uma mensagem para te dizer, não recebi ainda. Você talvez tenha esquecido. E se você passar de um determinado tempo, eles pegam e colocam o seu nome no Serasa. Perdeu a credibilidade. No comércio é fácil, que você vai lá, pagou, e aí volta ao normal e tudo bem, né? Mas quando você dá uma mancada federal com quem quer que seja dentro da sua casa, pensa na dificuldade que é para essa pessoa voltar a acreditar em você novamente. Ou então, se alguém pisou na bola com você, é fácil para você voltar a ter credibilidade dessa pessoa? Complicado, não é? Por isso que é difícil a gente pregar dentro de casa. Então, queridos, é só com a nossa mudança de vida. Quando a gente coloca em prática, lê a palavra do Senhor, coloca em prática na nossa vida, e a palavra de Deus, ela tem nos exortado, ensinado constantemente aqui. Quase todos os pastores que têm vindo ministrar aqui falam sobre isso. Que você primeiro tem que se arrepender dos seus pecados, não é assim? E você tem que confessar e mudar de vida. Não é assim? Tem que ser dessa forma. Mas só que é o seguinte, se o camarada pisar na bola comigo, mesmo que ele faça tudo isso, eu vou ficar um tempão só na miúda com ele. Eu não vou acreditar nele assim de primeira. E eu creio que você também deva ser dessa forma. Não é mesmo? Imagina só uma pessoa que começa a usar drogas. O que acontece? Todo mundo começa a olhar o cara assim, o cara chegou, velho. Fica esperto, guarda, segura os bolsos. Por quê? Porque ele pode até ter dinheiro e comprar a droga dele, mas vai chegar um momento em que o dinheiro dele vai se acabar e ele vai ter que buscar de alguma forma esse dinheiro. Ele tem que manter e comprar a sua droga. E aí ele vai ter que, o primeiro lugar que ele vai tirar de dentro de casa. E aí a credibilidade dele vai por água abaixo. Então, queridos, nós temos que vigiar muito dentro de casa. Muito. Especialmente com a nossa família. Todos eles acreditam em você.
Se você der uma mancada, vai ficar difícil o relacionamento. Se a gente começar a ter um pouquinho mais de intimidade com a palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta, querido, que a sua vida vai mudar. Mudou a minha. Mudou a minha. E se mudou a minha, com certeza vai mudar a sua também. Aprenda a ler a palavra do Senhor. Desde os primórdios dessa igreja, essa palavra tem sido pregada. Que nós temos que ler a palavra do Senhor. Que nós temos que nos arrependermos dos nossos pecados. Que temos que confessar os nossos pecados. E pecado tem nome. Eu tenho visto algumas pessoas orar: Senhor, me perdoa, já perdi, nem sei mais o que eu pequei. Querido, você sabe que você pisou na bola. E aonde você pisou, você sabe. Pecado tem nome, dê nome a ele. Chegue diante do Senhor e fala: Senhor, ó, pisei na bola aqui. Aqui também. Eu pisei na bola. Talvez você possa até se escandalizar quando eu esteja falando dessa forma, que ó, pisei na bola, isso aqui. Deus conhece todas as línguas, viu? Todas. Não tem língua que Ele não conhece. Então você pode falar do jeito que você sabe com Ele, que Ele vai entender e Ele vai te perdoar. Porque nós servimos a um Deus perdoador. Um Deus que conhece a nossa vida de fio a pavio. Conhece tudo aquilo que você já fez. Ele sabe. Então não adianta você tentar esconder as coisas dele. E ele tem um desejo tremendo no coração de perdoar a sua vida. Tem um desejo tremendo de participar da sua vida. Mudar as coisas na sua vida. Fazer uma transformação e fazer de você algo assim, uma joia preciosa. Preciosa. Mas para que ele possa fazer isso, você precisa abrir mão e pedir para ele entrar e fazer essa mudança. Não adianta você falar para mim, não. Eu já vi muito isso. Eu estou esperando, a hora que eu parar de fumar, eu vou lá. A hora que eu parar de beber, eu vou para a igreja. Vai nada, querido. Eu tentei parar pelo menos umas 6 vezes de fumar. De beber, eu perdi até a conta. Não parava nunca. Sabe quando que isso mudou na minha vida? A partir do momento que eu entreguei minha vida por completo nas mãos do Senhor. Aí então o Espírito Santo entrou na minha vida e aí Ele me capacitou a resistir a tudo isso. Mudou a minha vida. Hoje, meu querido, eu não sei se você é assim. Quem fumou, se é assim ou não. Eu sei que eu sou assim. Eu chego perto de alguém que está fumando, mas eu começo a passar mal. E o pior de tudo é que eu sou ensinado ainda a conviver com essa pessoa e ainda ter compaixão dela. É o que a palavra de Deus me desafia a fazer isso. Isso o Senhor vai fazer na sua vida também. Agora, queridos, a nossa igreja, ela foi construída por mãos que eu pelo menos não conheço nenhum deles. Talvez tenha até conhecido ao longo da minha vida aí depois. Mas eu não consegui ver nenhum deles trabalhando aqui. Mas eles se dispuseram a trabalhar para que eu e você hoje tenha esse lugar aqui para a gente poder louvar a Deus. Já vi coisas tremendas acontecer aqui nesse lugar. Eu já vi Deus levantar uma pessoa que estava paraplégica aqui. Tem algumas pessoas que estavam naquele dia que estão aqui ainda hoje.
E sabe de uma coisa? Ninguém precisou falar nada, não precisou ninguém pregar que o camarada estava sendo, que era o Espírito Santo que estava fazendo a obra na vida daquele cara. Só o fato do aleijado, do paraplégico levantar. Aleijado é forte, né? Lá no CTI, pessoas com necessidades especiais. Quando ele levantou, a igreja pegou fogo. Porque todo mundo sabia da condição daquele camarada. Os médicos já haviam dito que ele ia ficar tetraplégico. E Deus colocou ele aqui paraplégico. E de repente o camarada fica de pé. Só um Deus poderoso pode fazer isso. E é esse Deus que nós servimos aqui. Vi outras coisas mais acontecer aqui. Muitas outras coisas. Que se eu tivesse que falar, eu ia ficar muito tempo. E hoje nós temos ceia, não vou conseguir. Tenho que remir aqui o tempo. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a missão da nossa igreja ela ainda não mudou. Ela ainda continua com o mesmo objetivo, que é a santa comunhão cristã, a conversão dos pecadores, a inteira santificação dos crentes, a sua edificação em santidade, a simplicidade e o poder espiritual manifesto na igreja primitiva do Novo Testamento, juntamente com a pregação do Evangelho a toda criatura. Dessa igreja já saíram alguns pastores, como o pastor Paulo já mencionou aqui, e algumas igrejas. Só para lembrar de algumas pessoas que passaram por aqui e que algumas pessoas aqui conhecem. Vocês se lembram, alguém se lembra do pastor Djalma? Está vendo? Bastante gente. Pastor Natalino. Pastor Mário Alonso. Eu nem sei por onde anda Mário Alonso hoje. Mas ele saiu daqui. Pastor Josemar. Pastor João Marcelo. Se eu falar João Marcelo, ninguém sabe quem é. Mas se eu falar do Marcelo, as pessoas vão lembrar quem é. Pastora Cláudia. Pastor Ailton. Ailton foi ser pastor depois. Não aqui na Igreja Nazarena, mas na Assembleia de Deus. Mas é cria nossa. Pastor Jeconias, Pastor Valbert. Quem se lembra do Valbert? Aí, tá vendo? Eu não conseguia lembrar o nome dele. O Tom que foi me ajudar a lembrar. Pastor Roberto, que está, ele ministra de manhã. Mas hoje nós temos o irmão Carlinhos e temos o irmão Ricardo. Eu não me lembro de mais alguém que esteja sendo preparado para o ministério. Pastor Gustavo também. Esqueci dele aqui. Mas estava aqui, por algum motivo eu consegui tirar. Então, essa igreja ela não é estéril. Também lembro da igreja Jardim Nova América, Vida Nova, da Swift, que eu não lembro o nome, que foi para lá agora. Efraim foi recentemente organizada. Esse nome organizado para mim soa mal pra caramba. Dá a impressão que é tudo desarrumado, não dá? Mas não é. Aqui está formalmente organizada. Pelo menos essas 3 igrejas. E agora nós vamos apoiar o pastor Hamilton para implantar a igreja ali no Jardim Petrópolis. Nós não somos estéreis. É uma igreja que tem a mesma missão que desde o início, quando fomos implantados aqui. E desejamos continuar assim. E só podemos continuar com o apoio de cada irmão que aqui está hoje.
Nós podemos contar com o apoio dos irmãos? Louvado seja Deus. O senhor viu, né, pastor Hamilton? O senhor é testemunha. A igreja diz que vai apoiá-lo. Porque é missão nossa. É missão da Igreja do Nazareno implantar a igreja, pregar o Evangelho e buscar as almas perdidas lá fora. Amém?